Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 6, objeto de conhecimento, números naturais e o detalhamento, potenciação e radiciação. Então, muito bem, vamos continuar aprofundando o nosso conhecimento nos números naturais. Pegue sua caneta, pegue seu caderno e vem comigo. Então, vamos falar sobre potenciação e radiciação. A potenciação, ela é uma consequência da multiplicação. Então, acompanhe o conceito comigo. Potenciação, ou potência, né? A potência é o resultado da operação chamada de potenciação. Então, a potência será o resultado dessa operação matemática. O que consiste a potenciação, professor? A potenciação consiste em multiplicar fatores iguais. É o produto de fatores iguais. Então, eu tenho que entender, quando eu tenho potenciação, eu vou estar multiplicando fatores iguais. Lembra da definição de multiplicação, que é a soma de parcelas iguais? Agora é uma extensão desse conceito. Então, a potenciação significa o quê? Que eu vou multiplicar fatores iguais, beleza? Acompanhe comigo. Então, eu tenho aqui uma potência, que é chamada de 2 ao cubo, né? O que significa cada termo? É importante entender uma coisa na potenciação. O que significa e o que é. Professor, vai com calma. Então, bora lá. A base, que é esse 2, o 2 representa a base. O número que vem em cima do 2 é o expoente. E o resultado é a potência. Tá bem, então eu já sei o que é base, o que é expoente e o que é potência. E o que é que isso tem a ver, professor? Tenho que entender o seguinte: o que é que significa 2 ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência? Significa que eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, vou multiplicar 2 por ele mesmo 3 vezes. Muito bem. E o que é 2 ao cubo? 8. Por quê? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. É muito comum, logo no começo de potenciação, o aluno querer multiplicar a base pelo expoente, mas não é isso. Eu tenho que entender o que significa. Significa que eu vou multiplicar a base por ela mesma a quantidade de vezes do expoente. Beleza? Então, eu tenho que entender o que significa e o resultado disso é o que é. Então, o que é 2 ao cubo? 8. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Eu tenho aqui, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, eu estou multiplicando 10 por 10 por 10 4 vezes. Então, o que é que isso significa? Significa que é 10 elevado à quarta potência. Beleza? E o resultado disso é quanto? 10.000. Então, observe que eu preciso entender muito bem esse conceito de potência. Potenciação, significa que eu vou multiplicar o número por ele mesmo, a quantidade expressa no expoente, ou seja, a base e o expoente. Vou multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes do expoente. Beleza? Então, agora vamos entender como se lê uma potência. A leitura de potência, né? Eu vou ler a potência da seguinte forma. Sempre, eu vou falar a base como sendo um número cardinal. Quais são os números cardinais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os números cardinais. Então, eu posso falar o número cardinal, a palavra elevado e até a décima, a gente vai falar, posso falar segunda potência, terceira potência, quarta potência, quinta potência, sétima, e assim por em diante, tá bom? Mas eu também posso falar 2 elevado a 3.
Só que o 3 e o 2, em particular, eles recebem um nomezinho importante, que é o quê? É esse nome aqui, chamado de cubo. Toda vez que eu tenho um número elevado à terceira potência, eu posso dizer também, que é o número elevado ao cubo. Então, nesse caso, eu tenho 2 elevado à terceira potência. Essa é uma forma de leitura, 2 elevado à terceira potência. Ou posso simplesmente dizer 2 elevado ao cubo ou 2 ao cubo. E o que é que isso significa? Isso significa que eu vou multiplicar 2 vezes 2, depois eu vou multiplicar por 2 novamente. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, vou ter o meu queridíssimo 8. Beleza? Isso quando for 3. Toda vez que o expoente for 3, eu posso falar a terceira potência, ou comumente é chamado de cubo. Já quando o número é elevado a 2, eu também tenho uma regrinha bem interessante. Então, ó, quando eu quero falar a palavra elevado, eu vou falar a base, 5, vou escrever a base, 5, elevado, né, à segunda potência. Então, aqui eu tenho 5 elevado à segunda potência. Ou, simplesmente, posso falar da seguinte forma, 5 ao quadrado. Beleza? Então, 5 ao quadrado é o famoso também 5 elevado à segunda potência. Então, essas são as duas formas de leitura. Professor, e vai ter nome especial para quando for 4, 5, 6? Não, aí você vai ler da primeira forma. Os únicos nomes especiais que tem é o 2 e o 3. Quando é 2 é quadrado, quando é 3 é cubo. Beleza? Mas eu não posso esquecer o que isso significa. O que é que significa 5 ao quadrado? Significa que eu vou multiplicar 5 por 5. E 5 vezes 5 é 25. Então, é sempre tranquilo assim. Eu tenho que entender o que aquilo significa e o resultado. Ok? Vamos a mais um exemplo. Agora eu tenho 7 elevado à primeira potência. Ou, simplesmente, eu posso dizer o número 7. Por quê? Anota isso aí que é importante. Porque todo número, ele pode ser escrito elevado à primeira potência. Por exemplo, se eu escrever o número 50, isso aqui é a mesma coisa que 50 elevado à primeira potência. O que isso significa? Que é apenas o número 7. Pois qualquer número elevado à primeira potência será ele mesmo. Tudo bem? Então, qualquer número elevado à primeira potência será ele mesmo. E aqui também uma outra propriedade importante, 10 elevado a 0. Então, ou a zero potência. O que significa? Que eu tenho 10 elevado a 0. E aí, eu quero que você olhe no fundo dos meus olhos, que eu vou falar isso aqui, e você tem que entender e levar isso para a vida. Seguinte, todo número elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. Professor, todo número, qualquer número que apareça na sua vida e ele está elevado a 0, você nem precisa pensar 2 vezes. Vai lá, escreve igual a 1. Tudo bem? Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Acompanhe comigo na tela novamente. Então, toda vez que eu tenho um número elevado a 0, o resultado é sempre 1, exceto 0. Porque sempre tem aquela galera que pensa, e se for 0? 0 elevado a 0 vai dar 1? Não, nesse caso aqui a gente define potência só de números naturais acima de 0, né? 1 ou igual a 0. Ou 1 ou maior do que 1. Então vamos aqui treinar, né? Ó, temos aqui, calcule os valores das potências. Letra A, 3. Vamos só treinar a leitura. Ó. 3 elevado à quarta potência ou simplesmente 3 elevado a 4. Posso usar qualquer uma das duas. 3 elevado à quarta potência ou simplesmente
3 elevado a 4. Beleza, professor, e o que é que isso significa? Significa que eu vou multiplicar 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 4 vezes. Então, 3 vezes 3, vamos até fazer aqui por parte, ó. 3 à quarta. Significa que eu vou multiplicar 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Sei que vocês costumam usar x, mas eu também posso usar o ponto como produto, tá bom, gente? Como sinal de multiplicação. Eu não preciso fazer tudo de uma vez, eu posso fazer por partes, ó. 3 vezes 3, 9. E aqui, ó, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 9, 81. Ou seja, o que é que isso significa? Que 81 é a mesma coisa que 3 elevada à quarta potência. Beleza? Na letra B, temos 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado a 2, mas geralmente é utilizado 5 ao quadrado. E o que isso significa? Significa que eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo 2 vezes. Então, 5 vezes 5 é o nosso famosíssimo 25. Então, para se trabalhar potência, é muito importante que esteja bem definida a multiplicação. Então, sempre eu tenho que estar lá revisando as minhas contas de multiplicação na famosíssima tabuada. E aqui, na letra C, nós temos 2 elevado à quinta potência, ou simplesmente 2 elevado a 5. E o que é que isso significa? Significa que vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, eu estou multiplicando a minha base, 2, por ela mesmo, quantas vezes? 5. Ok, então vou multiplicar o 2 por 2, 5 vezes. E agora? O que isso significa? Qual é o resultado disso? Vou fazer por partes. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2. 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32. Então, eu posso organizar assim de pares, tá bom? Eu posso organizando em pares. Tranquilo até aí? Então, potenciação é isso. Eu vou sempre estar multiplicando a base por ela mesma, a quantidade de vezes indicada lá no expoente. Beleza? Então, vamos seguindo. Agora vamos falar de quadrado perfeito. Toda vez que eu pensar em quadrado perfeito, eu tenho que pensar o seguinte. Quadrado perfeito são resultados de multiplicar um número natural por ele mesmo. Então, lembrando quem são os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim até o infinito. E o que é um quadrado perfeito? Eu vou multiplicar esse número por ele mesmo. Lembra lá da definição ainda agora que eu falei de quadrado? Então, se eu estou querendo trabalhar com quadrado perfeito, o que é que eu tenho que lembrar? Quadrado, a gente acabou de falar, toda vez que eu tenho uma expressão quadrado, eu tenho que lembrar o seguinte, eu estou falando da potência 2, beleza? Então, a palavra quadrada aqui significa que a potência aqui, o expoente será igual a 2. Sempre igual a 2. Então, os quadrados perfeitos são números que são multiplicados por ele mesmo. Ok, vamos aqui ver alguns exemplos. Então, o nosso primeiro quadrado perfeito vai ser o 0. 0 vezes 0 é 0. Depois, eu tenho 1. Quem é o quadrado perfeito? É 1 vezes 1, que é igual ao próprio 1. Depois, 2 ao quadrado, que significa que é 2 vezes 2. O resultado é 4. Então, toda vez eu tenho que lembrar que 2 ao quadrado é 4. 4 é 2 ao quadrado. É uma outra forma de se escrever o número 4. 3 ao quadrado significa que é 3 vezes 3. E o resultado disso, 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é quanto? 16. Depois,
5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Já fizemos outras vezes, 25. Depois, 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que é 36. Depois, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Depois, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Depois, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. E vamos ficar até aqui a décima, né? Então, 10 ao quadrado é quanto? 10 vezes 10, que é igual a 100. Beleza? Então, esses são os quadrados perfeitos. Quais são os 10 primeiros quadrados perfeitos? O 0, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100. Esses são os primeiros quadrados perfeitos. E, professor, isso é importante? Sim, eu tenho uma outra operação, agora vamos falar da radiciação, que vai trabalhar exatamente a ideia do quadrado perfeito. O quadrado perfeito, ele vai estar ligado agora com a raiz quadrada. O que seria a raiz quadrada de um número, né, de um número natural? Lembra, a gente já trabalhou potenciação, agora nós vamos trabalhar outra operação, que é a raiz quadrada. A raiz quadrada, o número natural que é elevado ao quadrado, resulta em um número quadrado perfeito. É chamado de raiz quadrada, a aritmética desse número. Então, toda vez que eu pensar em um número natural que é elevado ao quadrado, ele vai resultar em um quadrado perfeito, esse número é chamado de raiz quadrada aritmética do número lá do quadrado perfeito. Observe comigo nessa animaçãozinha aí. Então, tá aqui, ó. Eu tenho os elementos da nossa raiz quadrada, né? Da nossa radiciação. Primeiro, eu vou ter essa casinha aí, que parece uma casinha, né? Que é chamado de radical. Então, toda vez que você vê esse símbolo, significa uma raiz. O número n ali, que está representado pela letra n, é o índice. Então, esse índice, no caso da raiz quadrada, vai ser 2, mas ele pode não aparecer. Então, toda vez que não aparecer, significa que é 2, tá bom? Se for 3, vai aparecer um 3, 4, vai aparecer um 4, e assim sucessivamente. Quem fica dentro da casinha é o radicando, beleza? É um número que vai gerar a raiz. E quem vai ser a raiz? Pela própria definição, a gente viu que a raiz é o número que, ao elevado ao quadrado, vai dar o radicando, beleza? Então, aqui, ó, o radicando, que é a letra A, ele é igual ao B elevado ao quadrado. Nesse caso, se a gente estiver trabalhando raiz quadrada. Se fosse ao cubo, o A seria igual ao B elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Então, ó, vamos aqui com um exemplo numérico. Ah, professor, com letra eu não consigo entender, matemática e letra não dá certo. Então, bora com o número. Diz o seguinte, o número 49 é um quadrado perfeito. Por quê? 49 é igual a 7 ao quadrado. Beleza, a gente acabou de ver lá na tabelinha que 49 é igual a 7 ao quadrado. Logo, o 7 é chamado de raiz quadrada aritmética de 49, ou então simplesmente raiz quadrada. Já viu muita gente falar assim, ei, qual é a raiz quadrada de número tal? O que é que eu estou querendo com isso? Eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a esse número que eu quero a raiz. Sempre vai ser isso, beleza? Então, por exemplo, se não fosse 49, fosse 25, então a raiz quadrada de 25 é quanto? 5. A raiz quadrada de 100, 10. E assim sucessivamente, beleza? Então, eu preciso compreender agora o seguinte. A raiz quadrada, ela vai ser o oposto, vai ser uma operação ali. Eu não posso nem definir como oposto, mas vamos fazer um acordo aqui, que é o oposto da potenciação. Quando a potência gera um quadrado perfeito, a raiz quadrada vai querer, né, esse número que gerou esse quadrado perfeito.
Beleza? Vamos comigo com alguns exemplos na tela. Então, muito bem, eu quero saber, ó, calcule o valor da raiz quadrada de 16. Muito bem, a raiz quadrada de 16, eu tenho que pensar o seguinte: qual é o número que é um quadrado perfeito e o resultado é 16? Vamos pensar, qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo e o resultado será igual a 16. Se eu voltar lá na tabelinha, vai ser mais fácil, mas eu quero que a gente exercite essa ideia. Então, vamos pensar aqui, ó, 2 ao quadrado é igual a 4, não é. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. Opa, então já sei que a raiz quadrada... Professor, por que é raiz quadrada mesmo? Porque aqui, ó, quando não aparece, o índice é 2. Preciso colocar toda vez? Não. Mas, se aparecer com 2, significa que é raiz quadrada. Se aparecer sem o 2, também é raiz quadrada. E qual é o número que ao quadrado dá 16? A gente acabou de descobrir que é o 4. Então, sempre assim, eu não preciso me desesperar. Eu vou fazendo aos poucos, até chegar. Beleza? Então, vamos pensar aqui, ó. 36. Raiz quadrada de 36. Então, vou pensar qual é o número que ao quadrado dá 36. Posso continuar aqui, seguindo minha tabelinha, ó. Então, quem vai ser o próximo? 5 ao quadrado, a gente sabe que é 25. Quem vai ser o próximo? 6 ao quadrado, que vai ser quanto? 36. Opa, então já sei que 6 ao quadrado é igual a 36. Então, logo, a raiz quadrada de 36 é exatamente quem? 6. Então, eu sempre vou estar fazendo esse joguinho de potência com radical. Se eu quero a potência, eu vou multiplicar o número por ele mesmo. Se eu quero a raiz quadrada, eu tenho que imaginar qual é o número que ao quadrado vai dar o número que está dentro da casinha. Beleza? Então, sempre assim, eu vou lá e vou pensando até encontrar esse valor. Ok? Na nossa queridíssima letra C, nós temos aqui raiz quadrada de 81. Vamos pensar comigo. Raiz quadrada de 81. Então, observe que aqui, ó, eu vou seguindo a ordem dos números naturais. O 2, depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4, depois do 4 o 5, o 6. Só que os quadrados perfeitos, eles não seguem essa ordem. Tipo, de aumentando de 1 em 1, né? Porque não é possível. Então, eu vou seguir aqui, ó. Vai ser quem agora? 7. 7 ao quadrado é quanto? 49, muito bem. 8. 8 ao quadrado é quanto? 64. Ainda não é o 8. 9. Vou colocar bem aqui no cantinho. 9 ao quadrado é igual a 81. Então, 9 ao quadrado é 81. Logo, com isso, eu consigo concluir que o resultado aqui é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Ok? Tranquilo, professor, isso é muito fácil mesmo. Se você entender o que é um quadrado perfeito e conseguir decorar, mano, isso aí você vai levar para a vida. Sempre assim, professor? Sempre assim. O senhor tem certeza? Claro. Vamos aqui na nossa próxima questão. Ela diz o seguinte: calcule o valor raiz quadrada de 64 mais 36. E na letra B, raiz quadrada de 64 mais raiz quadrada de 36. Então, agora eu tenho que ter bastante calma. Por quê? A raiz quadrada, eu não vou ter sempre a mesma regrinha. Então, eu vou ter que pensar e ir fazendo as operações com calma. Vamos pensar aqui na letra A, primeiramente. Então, aqui, ó, na letra A. Dentro do radical, eu tenho uma soma.
Beleza? Então, raiz quadrada de 64 mais 36, nesse caso eu vou somar primeiro. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Raiz quadrada, 64 mais 36 é o nosso queridíssimo 100. Professor, eu não consegui entender por que é 100. Então, vai lá no cantinho, pego aqui o meu cantinho e faço a conta. Ó. 64 mais 36. 4 mais 6, 10. Sobe 1. 6 mais 1, 7. Mais 3, 10. Então, está aqui. 64 mais 36 é o nosso queridíssimo 10. Tranquilo? E a raiz quadrada de 10 não, desculpa. O nosso queridíssimo 100. E a raiz quadrada de 100 é quanto? A raiz quadrada de 100, eu vou ter que pensar agora. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que o resultado vai dar 100? Isso mesmo, 10. Então, o nosso resultado é 10. Beleza? Então, a raiz quadrada de 100, nesse caso, é 10. Tá bom? Toda vez que eu tenho uma raiz quadrada de 100, o resultado é 10. Faço uma pergunta para vocês. E a letra B? O resultado vai ser igual ou vai ser diferente? O resultado vai ser igual ou diferente na nossa queridíssima letra B? Bora ver? Aqui, ó, na letra B, eu não vou poder somar os valores que estão dentro do radical. Tá bom? Eu não vou poder somar porque a operação não permite. Então, o que é que eu devo fazer, professor? Na letra B, você vai calcular o resultado separadamente. Então, eu quero raiz quadrada de 64 mais raiz quadrada de 36. Quem é a raiz quadrada de 64? Novamente, eu preciso pensar qual é o número que, elevado ao quadrado, o resultado vai ser 36. Que número é esse, professor? Então, vamos pensar. 5 dá 25. Vamos tentar o próximo. O 6, 36. Vamos tentar o próximo. Opa, já vamos pegar logo aqui o 6. Ó. Se o 36 é 6, então já sei que aqui embaixo vai ser quanto? 36, raiz quadrada de 36, 6. Beleza. O 6 é 36. O 7, 7 vezes 7, 49. O 8, 8 vezes 8, 64. Opa! Então, significa que 8 vezes 8 é 64. Só que 8 vezes 8 é a mesma coisa que 8 ao quadrado, que é um quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. E agora eu vou fazer essa soma. 8 mais 6 é 14. Então, logo, a letra A e a letra B, ela nos induz a ter o mesmo resultado, porém os resultados são diferentes. Quando eu tenho uma soma dentro do radical, primeiro eu faço a soma, depois eu tiro a raiz. Quando eu tenho uma soma de radicais separados, significa que eu vou calcular a raiz de um, vou calcular a raiz do outro e depois eu irei somar, beleza? Então, eu tenho que ter bem definido essas duas operações nas nossas cabecinhas, tá bom? Então, só dando uma recapitulada, trabalhamos potenciação e radiciação. A potenciação é quando nós temos o número multiplicado por ele mesmo, lá indicado no número do expoente, certo? Então, vou multiplicar esse número por ele mesmo n vezes. Já a radiciação, que é a raiz quadrada, vai ser quando eu quero o quadrado desse número, né? Então, tenho que lembrar qual é o número que ao quadrado vai ser igual ao radicando, beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre potenciação, radiciação. Espero que tenha sido muito esclarecedora com vocês e até o nosso próximo encontro.